CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Estamos estudando hoje mais uma passagem do livro primordial, a síntese filosófica, o Livro dos Espíritos. E no estudo do Livro dos Espíritos, eu vou ter a primazia hoje de abrir a quarta parte das esperanças e consolações. E o primeiro tema que aparece nesse livro, felicidade e infelicidades relativas. É um tema realmente que, na atualidade, é muito delicado nós fazermos essa abordagem, porque isso abre no mosaico infinito. Quem é que não deseja ser feliz? Todos nós desejamos ser felizes. Mas por todo lado que nós contemplamos, olhamos, observemos, vamos ver que existe aquilo que nós chamamos de infelicidade. E então, pergunta Allan Kardec, logo na primeira pergunta que abre esse tópico: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É óbvio que a completa felicidade não existe na face da Terra. E isso nós vamos lembrar. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolve a terceira parte, no capítulo Desdobrando os Ensinamentos de Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então essa passagem de Jesus, então vem lá a pluralidade dos mundos habitados. E ali no Evangelho, Allan Kardec apresenta 5 categorias de mundos. Então começa exatamente os mundos primitivos, as primeiras encarnações. Depois ele fala dos mundos de expiação e provas, no qual nós nos encontramos nesse estágio. Depois ele fala no terceiro grupo, terceira ordem desses mundos, que é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração ainda está ali meio controverso, ainda é meio buliçoso, a desarmonia ainda é comum. Porém, depois ele fala que entra para os mundos ditosos. Os mundos ditosos, o bem predomina. E nos mundos de expiação e prova, o mal predomina. E fala no top, o primeiro grau, os mundos felizes. São dos espíritos que atingiram o topo da escala espírita. A escala espírita, em O Livro dos Espíritos, das questões 95 até a 100, onde Allan Kardec ali faz o desdobramento nas 10 classes de espíritos, os espíritos nos apresentam 3 ordens. A primeira ordem, dos espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons espíritos. E na primeira ordem, os espíritos puros. E Allan Kardec debulha isso em 10 classes. E assim podemos sentir a consonância entre a escala espírita do Livro dos Espíritos e o Evangelho, as diferentes categorias de mundos habitados. Considerando que nós estamos, então, no segundo estágio dos mundos, saímos dos mundos primitivos, estamos no mundo de provas, expiações e provas e expiações. Então, nessa categoria, a felicidade não é realmente uma constante. Podemos ter momentos de felicidade. Agora, quando falamos de infelicidade, isto também entra outra variante muito significativa. O conceito de felicidade. Aquilo que para uma determinada pessoa é infelicidade, para outra pode ser infelicidade. E normalmente nós colocamos a felicidade onde nós não estamos. Por quê? É a nossa postura ainda, nessa infância espiritual, de alimentarmos ilusões e fantasias. Todas as vezes que nós criamos ilusões, estamos já gerando a possibilidade de mais à frente sofrermos as desilusões, as decepções. Porque só sofre a decepção quem alimenta a ilusão. E a ilusão é exatamente uma expectativa de que aquilo vai ser realmente a nossa felicidade. E quando dizemos que colocamos sempre onde nós não estamos, então projetamos a minha felicidade vai ser quando eu tiver um lugarzinho, um canto para morar. O sonho da casa própria, seja ela mais singela que for. Quando conseguimos a casa própria,
Bem, agora se eu tivesse um carro, é que eu seria feliz. Então, colocamos sempre onde nós não estamos. Quando conquistamos aquilo para nós é um patamar comum. Agora anelamos o que? Uma nova expectativa. Isso não tem fim, não tem limite. Vamos colocando onde nós não estamos. Então, isto leva-nos a estar aqui vivendo uma ansiedade, na expectativa dessa conquista, e quando não consegue conquistar, vem a dor, o sofrimento, a decepção. E quando a pessoa consegue, por lutas, às vezes hercúleas, amealhar um patrimônio considerável, ela poderia até considerar-se satisfeita. Porém, quando nós lembramos do nosso Mestre Jesus, ele cita um exemplo fantástico, que era um senhor de propriedades, e cuidava da agricultura, e então ele teve uma excelente colheita. E os silos não suportariam o armazenamento. Ele mandou demolir aquele silo e construir outros maiores. E então albergou toda a colheita. E ele pôde dizer então, agora eu posso dizer à minha alma, dorme tranquila. E conclui Jesus, louco, não sabe que essa noite irão buscar a tua alma. Então, é esse mestre que nós aprendemos a conhecer em profundidade, em detalhamento, no Evangelho segundo o Espiritismo. É ele quem nos convida. Cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. E não para aí. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Há 2000 anos. Mas será que nós ainda, depois de mais de 2000 anos, ainda não despertamos para o sentido dos ensinamentos de Jesus? É hora de fazermos a nossa reciclagem. Cuidai de amealhar o tesouro que a traça não rói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Que tesouro é esse? Não são os bens materiais. Os bens materiais sofrem a corrosão, sofrem o efeito dos roedores e o ladrão está de olho. A perda disso que nós chamamos assim, o meu carro, os meus bens, na realidade nós não somos donos. Em realidade somos usufrutuários. E queira Deus que estejamos utilizando com um bom aproveitamento para nós e para as demais pessoas. Muitas das vezes assambarcamos os recursos e não geramos benefícios aos nossos semelhantes. Então, demonstrando que somos péssimos administradores. Porque esses bens vêm às nossas mãos com o objetivo de gerar emprego, de gerar benefício. Ele não pode ficar simplesmente naquela atitude soviniça do avarento, de simplesmente reunir e manter consigo esse patrimônio. Ele tem que aprender a administrar. E outro exemplo de Jesus é aquele senhor que, indo fazer uma viagem, chamou seus servos. A um ele deixou que cuidasse de um talento, legou a ele o talento. A outro ele deixou 2 talentos. E a um terceiro ele deixou 5 talentos. E viajou. Depois desse período de viagem, ele retorna e chama aquele que recebera 5 talentos. Esse aplicou aqueles talentos e gerou mais 5. Não devolveu 10 talentos. E o Senhor falou, bom servo, fica comigo e goza das delícias. Aí chamou o segundo que recebeu 2. Também produziu mais 2. Da mesma forma tratou como o primeiro. E finalmente aquele que recebera um talento. Esse então respondeu ao Senhor, sabendo que é severo, ceifas onde não semeia, temendo-te, eu enterrei o teu talento. E sabendo do teu regresso, aqui está o talento que me confiaste. E ele responde para o servo, mau servo, mentiroso e negligente, preguiçoso, porque se não quisesse aplicar, pelo menos colocasse na mão dos banquistas, dos cambistas, para que gerasse um juro e não recebesse agora esse talento desvalorizado. Então vejamos a atitude que nós temos em função dos bens que poderemos estar sob a nossa responsabilidade.
é a aplicação, é exatamente gerando benefício aos semelhantes, administrando esses bens. No Evangelho, vamos pegar outro exemplo marcante também, é da Rainha de França. A mensagem da Rainha de França tem vários aspectos quando fala realmente em termos de felicidade, infelicidade, bens. Por um exemplo, ela vem demonstrando o progresso espiritual. Esse espírito, agora na condição do mundo espiritual, ela retorna para dizer da grande decepção que ela teve pelo momento em que ela desencarnou. Ela fora rainha e como rainha esperava ser recebida no reino dos céus. E ela então diz, lê do engano. Muitos daqueles que eu vi como meus súditos, eu os encontrei em posição espiritual superior à minha. E a fortuna, o poder não me acompanhou nem até a sepultura. Então, o que é da terra, fica na terra. Ninguém leva isso ao desencarnar. E ela demonstrou o autoaprimoramento, dando uma demonstração de humildade, de grandeza espiritual, falando da própria desventura, da própria decepção, para servir de orientação a nós. Então é nesse sentido que a doutrina espírita vem, à luz dos espíritos, que a doutrina é deles, e através da pedagogia, da didática de Allan Kardec, colocando essas perguntas e os espíritos respondendo, para que possamos refletir no momento pelo qual estejamos passando. Então, quando ele diz, é possível o homem gozar de completa, os espíritos respondem não. Porque para o próprio homem, a própria felicidade dele é uma utopia. Por quê? A felicidade, quando ele coloca em termos de realização de bens materiais, de conforto, mas isso não tem garantia de nada e é passageiro. O que a doutrina espírita vem nos orientar exatamente é no que consiste a real felicidade. Então, na real felicidade, na ótica dos espíritos, é a posse do necessário. O que é supérfluo é exagero. Então, esse que for supérfluo, que for excesso, estará fazendo falta a alguém. Mas vejamos, em um estudo anterior, é exatamente analisado o que é necessário e o que é supérfluo. Isso cada pessoa tem que chegar à sua própria conclusão. Porque o que pode ser supérfluo para mim, para o outro pode ser necessário e vice-versa. Então, o que nos leva a ter esse discernimento é exatamente a maturidade do senso moral. Senso moral. Lá atrás, no Livro dos Espíritos, observamos quando houve a classificação dos reinos da natureza, e aí foi que Allan Kardec, no último capítulo da segunda parte dos 3 reinos, perguntaram a ele, a Allan Kardec, os espíritos, que divisão é mais correta? 2, seres orgânicos e inorgânicos, ou 3, os 3 reinos da natureza? Mineral, vegetal e animal. E os espíritos dizem, depende da referência que se tome. Se for a vitalidade, somente 2, seres orgânicos e inorgânicos. Porém, se tomarmos pela evolução do princípio inteligente, o correto serão 4. O primeiro, mineral, o segundo, vegetal, o terceiro, animal e o quarto, hominal. Em cada um desses reinos, há algo que o anterior não possui. Então, quando nós começamos a ver o vegetal, ele tem vitalidade e o mineral não tem. Quando nós observamos os animais têm inteligência e as plantas, os vegetais não têm. E o que é que o homem tem que os animais não têm? Senso moral. É isso que deve nos diferenciar e nos diferencia dos animais. E isto passa exatamente pelo ensinamento do nosso Mestre Jesus, quando nos disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É tão profundo esse ensinamento que não se conseguiu esgotar as vinculações com esse ensinamento de Jesus. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E diz mais: não saireis daqui enquanto não houveres acertado o último ceitil. Quando ele fala sobre a semeadura e a colheita, ele está nos dando a lição, revelando que nós conquistamos um atributo
pelo nosso processo evolutivo. Desde a condição de átomo, ao passar pelas experiências dos múltiplos reinos, desenvolvendo a capacidade, o raciocínio, e desenvolvendo no último patamar, no reino hominal, exatamente o senso moral. E é o senso moral que vai nos dar a noção de responsabilidade. E a responsabilidade está vinculada com o espolcar do livre-arbítrio. E quando nós estamos ali na questão 122 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar exatamente a pergunta de Allan Kardec. Quando é que surge o livre-arbítrio? No princípio inteligente em evolução. E os Espíritos respondem, a partir do momento em que ele adquire a consciência da sua própria existência. Então, adquirimos a consciência da própria existência. Temos liberdade, então, de escolher o que vamos semear. E a responsabilidade de colher o que nós tenhamos semeados. E quando Jesus complementa a dizer que não sairemos daqui enquanto não houvermos acertado o último ceitil, é óbvio que ele não está se referindo a uma única existência na face da Terra. Nós teremos o quê? Múltiplas existências. Pluralidade das existências. Reencarnaremos tantas vezes quantas necessárias, até que alcemos o voo da evolução e já tenhamos condição de ter acesso a um mundo de uma categoria acima do mundo de provas e expiações. Mundo de regeneração. Porém, pelo trâmite que estamos vivenciando na atualidade, podemos observar, muito anunciado por inúmeras obras, a partir do livro A Gênese, no seu último capítulo, Final dos Tempos, Allan Kardec fala inclusive ali da geração nova, dizendo que no final dos tempos não é aquela visão apocalíptica do fim do mundo, mas é exatamente o sentido da sociedade, sentido os estertores da estrutura carcomida para surgir novos valores. Então, falando em nova geração, podemos observar na infância e nas crianças, com as suas aptidões inatas, com as suas tendências, tá, aquela bagagem que ela está trazendo assim, aflorando e assimilando toda essa tecnologia, todo esse avanço científico, com uma facilidade impressionante. Quanto de nós temos dificuldade de manusear um celular, um aparelho simples? A criança adquire com uma habilidade impressionante. Companheiros do Movimento Espírita, de uma forma prosaica, diz assim, já vieram com o chip alterado. O chip está modificado. Estão preparadas para essa nova etapa. Tem que estar. E aí é anunciado o período de transição planetária. Quem é que não ouviu falar nessa transição planetária? Estamos vivenciando essa transição. E essa transição, não podemos esperar felicidade nesse momento. Por quê? A felicidade que nós consideramos seria sem dor, sem dificuldades, sem problemas. É uma colocação fantasiosa. Seria estar o quê? No local paradisíaco? Sem nada, sem semelhantes? Qualquer outra pessoa vai lhe trazer problemas, complicações. Então é uma coisa, a felicidade hoje é uma utopia na nossa condição, porque varia de pessoa para pessoa. Mas então os Espíritos nos dão uma consolação dizendo que a felicidade, no tocante ao aspecto material, seria a posse do necessário. Agora, esse necessário é óbvio que ninguém vai ditar para nós o que é necessário para nós. Nós é que temos que ser o discernimento, aquilo que é imprescindível para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde. O que exceder disso vai estar fazendo falta ao outro. E também outro aspecto, naquilo que a pessoa observa da sua miséria, aquele que vive na opulência, diz, essa pessoa que é feliz. Olha onde ela mora, olha os bens que ela possui. Aí os Espíritos chamam a atenção nessas perguntas, nos dizendo, lê do engano. Porque através daquela aparência, nós não sabemos as lutas e as torturas que aquela pessoa esteja passando, a complexidade da vida, porque ela pode não ter problemas de ordem material, mas e o problema de ordem espiritual? Problemas de ordem moral, o relacionamento familiar, o problema empresarial, porque a pessoa vai construindo um castelo, aí quando chega um determinado patamar, ela poderia dizer, bem, agora eu vou ser feliz. Naquela condição dela julgar uma aparente felicidade, de repente ela conhece a ruína. Aquela fortuna derrui e vê-se
Se não chega na miséria, mas qualquer bens que venha a perder, ela está realmente desestruturada, desequilibrada. Vejamos um exemplo, não faz muito tempo atrás, quando as pessoas mais amadurecidas estavam com as suas reservas na poupança e as poupanças foram confiscadas. Então, todos aqueles que puderam provar a origem lícita dessa poupança, tiveram acesso a ela. Mas quem não pôde provar, perdeu. Perdeu aquilo que estava ilicitamente considerado como seu patrimônio. E quantas pessoas no nosso relacionamento observamos que entraram no clima do desequilíbrio, porque enquanto se consideravam felizes com o capital que possuíam, de uma hora para outra, viram-se ser o capital, a infelicidade lhe atacando. Então, dentro deste patamar, o que vem a nossa reflexão? Então, continua nos dizendo os Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, sem dúvida nenhuma. Para que possamos ter essa felicidade relativa, embora não seja no sentido absoluto, seria a posse do material, a posse do necessário. E no sentido moral, ele chama a atenção, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é tão simples, né? Consciência tranquila e a fé no futuro. Fé no futuro vai passar por esperança. Agora, essa esperança está a nos exigir o quê? O embasamento. Há 2000 anos, o mestre dos mestres, este que é o nosso amigo incondicional, esteve aqui na Terra para nos oferecer exatamente o roteiro de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há 2000 anos. Não entendemos nesses séculos passados todos porque Ele é o caminho. Como é que Ele é o caminho? É óbvio que são os ensinamentos. Ensinamentos que Ele vivenciou, demonstrou e esculpiu na alma dos seus discípulos. Quando dizemos Jesus não deixou nada escrito, não, Ele não escreveu. Foram Mateus e outros evangelistas que escreveram. Porém, Ele esculpiu na alma desses espíritos. E Ele estimulava com um pedagogo por excelência que nós esculpimos esse ensinamento na alma com quem estejamos convivendo pelos nossos exemplos. Porque o argumento pode chegar na razão, mas no coração é só a vivência, é o exemplo. Então nós somos convocados primeiro ao nosso autoaprimoramento, para que sejamos assim coerentes com os ensinamentos que estamos assimilando, a nossa atitude, o nosso comportamento. E através disso, sem que haja pretensão da nossa parte, mas com naturalidade, começamos a nos tornar referências. Primeiro no nosso lar, no ambiente de trabalho, na sociedade. Isto muitas das vezes começa a pesar na criatura quando as pessoas começam a observar mudança da atitude e comportamento no sentido positivo, e aí as pessoas começam a fazer elogio. Começa a fase perigosa da casca de banana. Porque se a pessoa não tiver cuidado e passar pelo envaidecimento, perde as conquistas que está realizando. Então, temos exemplos no movimento espírita dessas pessoas que trabalharam à nossa frente, que seria injusto nomeá-las, né, nesse instante, porém injusto porque elas fazem questão de permanecer no anonimato. Então, quando alguém viesse fazer um comentário da atitude positiva, a pessoa dizia o seguinte: por favor, não coloque casca de banana no meu caminho, porque você poderá sofrer a decepção mais tarde. Você vai me tirar o direito de ser humano, de ter meus equívocos, minhas dificuldades. Então, o único modelo continua na questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia. A menor resposta do Livro dos Espíritos, que todo espírita conhece, ou pelo menos deve conhecer: Jesus.
Ele é um modelo de perfeição. Todos nós procuramos sermos seguidores, cada um no seu nível de entendimento, no seu nível de compreensão e na sua capacidade realmente de superação. Ele é a nossa referência. Então, dentro desse aspecto, poderemos observar há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos, nenhum meio terá ele de evitar. Então, existem os males que são decorrência da nossa atitude equivocada, do nosso procedimento. Então, semeamos o equívoco e vamos colher as consequências disso. Mas seriam outros mal, considerados mal ou algo desagradável, infeliz que nos acicata e que nós não temos nada a ver com isso? Os Espíritos realmente chamam a nossa atenção que às vezes nós estamos dizendo que aquilo faz dentro de um determinado contexto. Então, quando vem uma enchente, ali são vítimas daquela enchente. Então, a pessoa desavisada diria o seguinte: bem, ali todos são devedores, estão pagando seus pecados, seus erros do passado. Isso é uma coisa meio apressada, é uma coisa invigilante ao fazer esse tipo de colocação. É óbvio que a pessoa pode estar no lugar errado, no momento errado, por qualquer outra razão. Então, nesse sentido em que, por um flagelo destruidor que acicata uma determinada região, existem pessoas que estão comprometidas com aquilo. Uma boa parte, sim, mas outros que não estão. Nesse momento, o que os Espíritos nos dizem? É o momento dela demonstrar. Ela está passando pela prova. Veja, não é reajuste, não é expiação. Ela não tem nada devendo do passado, mas ela está passando pela prova. E que prova é essa? Da resignação. E quantas vezes nós somos submetidos a essas provas, que se nós passarmos, sobrimos no aspecto ascensional da evolução, das conquistas superiores. Então, nesta atitude de resignação, como é que ela vai demonstrar isso? Ela vai passar pelo sofrimento sem murmurar. Deus sabe o que faz. Nós estamos dentro de uma contingência. Eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu tenho o dever de ser solidário. O que eu posso fazer para mitigar o sofrimento? Mãos à massa. Então não vai haver no lado negativo, aspecto negativo, que é deprimente. E depois, ainda diz o Espírito, se quer progredir. Aí é uma decisão da criatura ainda. Se ela quiser progredir, ela vai levar o aspecto da resignação. E quando nós estamos convivendo em uma sociedade, como espíritas, nós temos que respeitar todos os nossos irmãos de humanidade. E então levar em consideração que a sociedade é multifacetada por inúmeras doutrinas. E nem todos são reencarnacionistas, e ainda menos sobre a reencarnação, sobre a ótica da doutrina espírita. Porque existe a reencarnação misturada com a metempsicose, vamos ver lá no Oriente, que admite a retrogradação. Existem variedades. Então, levando isso em consideração, nós vamos pensar muito antes de emitir alguma consideração, aplicando isso na causa e efeito, simplesmente como pagando erros do passado. Porque é falta de respeito e consideração com a dor alheia aquele que não é reencarnacionista. Porque se ele não é reencarnacionista, ele não acompanha a nossa linha de raciocínio. Ele considera uma única existência na face da Terra. É problema dele, mas eu não tenho o direito de ser agressivo com relação à concepção dele. Porque isso é faltar o senso de humanidade. E trazem consequências trágicas com relação a esse aspecto de desconsideração na sociedade. Não é que nós vamos nos omitir, não é omitir. Nós temos que ser claros, lógicos na difusão da doutrina espírita, mas isso não nos dá direito de sermos agressivos às crenças alheias. Para que a gente possa sempre estar naquela condição de oferecer o abrigo, o coração amigo, a pessoa tem que sentir-se realmente a receptividade. A nossa casa abre as portas para qualquer pessoa na sociedade. Assim vivemos na sociedade. Então, nós temos que dar o maior exemplo de urbanidade. A nossa posição de espírito está definida. Isso não há questão de colocar em dúvidas. Agora, como se nós nos propomos a ter uma visão mais ampla
em função da doutrina esclarecedora, que nos leva ao entendimento através do raciocínio, nós é que temos que ter compreensão com quem ainda não chegou nesse patamar. Porque faltar com isso seria faltar com o princípio básico da doutrina espírita, que motiva todas as ações. E está na bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E seria faltar com a caridade, com aqueles que não comungam dos nossos ideais. Então, há que ter respeito às crenças alheias. Isso nos facilita muito a convivência na sociedade. Porque Deus favorece com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecidos. Pergunta que a gente ouve de repente. A pessoa tem lá um padrão duvidoso e nababescamente enriquecido vivendo, e a outra pessoa que procura levar uma vida honesta e tudo mais, passando pela penúria. Então isto, os Espíritos nos dizem, que esse favor aos olhos dos que apenas veem o presente. O presente é aquilo que a gente está vendo ali. A pessoa, aparentemente, não teria o mérito de ter aquelas facilidades, aquela situação. Mas não conhecemos. Agora vem o conhecimento da reencarnação. Os antecedentes. Muitas das vezes não conhecemos nem a atual existência da pessoa. Então não sabemos como é que ela amealhou aquilo, como é que a fortuna lhe chegou às mãos. Também não sabemos quais são as consequências para ela manter aquele patrimônio pelas dificuldades que ela passa. Quais são as injunções. Então nós observamos o lado agradável da situação, aquele lado atrativo. Mas toda a experiência na face da Terra, ela é cunhada de renúncias, de dificuldades, de problemas e de intranquilidades. Por quê? Porque é o plano evolutivo que nós nos encontramos, o mundo de provas e expiações. Então, são as provas da existência corporal. Então, uns passam pela prova da riqueza, outros pela prova da miséria. E os Espíritos chamam a atenção que a prova da riqueza é a das mais perigosas. A da miséria dói muito. Mas a da riqueza é a mais perigosa. Por quê? Porque escancara para quem possui riqueza todas as possibilidades de satisfação das paixões. Então é perigosíssima. Há que ter realmente um equilíbrio. Há que ter uma certa maturidade para não se deixar levar de roldão em função, principalmente, pelo aspecto da avareza. E daí vem uma série de outras consequências. Então há que ter realmente essa consideração, porque aquele que está na pobreza, pelo menos, não tem por que ser avarento. E chama a atenção os Espíritos, que o problema maior para nós, o sofrimento, parte da falta de crescimento moral. Porque nessa falta do crescimento moral é que vem as nossas deficiências, que a gente conhece muito bem. Ciúme, inveja, e vai aí essa pleiade de filhotes do egoísmo. Então, quando a criatura está cuidando de si mesma, no autoaprimoramento, ela não vai combater vícios morais. Eu tenho que ser menos egoísta. Eu tenho que ser menos, tudo em termos dos vícios, menos. O que nós entendemos com isso da doutrina? Nós estamos encarnados para desenvolver as potencialidades da alma. Ele, o mestre dos mestres, nos disse: vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Palavras de Jesus. Porém, há uma condição, que ele também deixou bem claro. Brilhe a vossa luz. Aí que a coisa fica complicada. Como é que essa nossa luz vai brilhar? Através do desenvolvimento das potencialidades da alma. Então, o desenvolvimento das potencialidades da alma não vai ocorrer combatendo vícios morais. Não. Estamos perdendo tempo. Vai ocorrer, sim, desenvolvendo as virtudes. Quando nós conseguimos desenvolver as virtudes, qual é a consequência dos vícios? Estiolam. Quando nós começamos realmente a desenvolver o sentimento da humildade, o orgulho desaparece.
Os vícios são as trevas. As virtudes são as luzes. Então, fez a luz, espancam, elimina as trevas. Então, o nosso foco não deve ser combater os vícios, mas sim desenvolver as virtudes da alma. Ser mais paciente, ser mais compreensivo, ser mais caridoso. A humildade vai ser consequência de tudo isto. Então, é óbvio que esta felicidade que nós vemos Jesus convocando-nos está muito distante da felicidade na utopia que esperamos aqui na face da terra. Então, é a felicidade duradoura, é a felicidade permanente, mas exatamente esta conquista que vem para ficar como um progresso espiritual. Que possamos realmente ter esse foco no nosso Mestre Jesus, meditar mais profundamente e seguirmos como ele dá aquele exemplo. Jesus, nos ama a todos. Agora a nossa pergunta é essa: e nós amamos a Jesus? Cada um ama Jesus na sua ótica, no seu modo de ser. Mas ele deixa um referencial para todos nós. Aquele que me ama segue os meus ensinamentos. Então, ao seguir os ensinamentos de Jesus, é o nosso autoaprimoramento e estaremos testemunhando o quanto nós o amamos. Ele também nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dá. Que esta paz emanada do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.